Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Desde já dá um joinha, dá um like e escreva aí nos comentários o que você achou desse vídeo, da onde você está nos assistindo, para que possamos interagir aqui e a graça de Deus te alcançar em nome de Jesus, tá bom? Sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha, servo do Senhor Jesus. Estamos aqui todas as manhãs, gravando um devocional e trazendo uma palavra de Deus ao seu coração, através dos personagens da Bíblia, através de trechos inteiros da palavra de Deus. Não há nada melhor do que a palavra de Deus para que possamos ter a nossa vida transformada, restaurada, liberta pelo poder de Deus. Desde já vai entrando aí, vai compartilhando esse link, pega esse link, compartilha através das suas redes sociais, para que o máximo de pessoas possam estar sendo abençoadas assim como você, tá bom? Hoje nós vamos falar do encontro de Jacó com Deus, de Jacó, da luta, de Jacó com o Senhor no famoso Vale de Jaboque, ou Val de Jaboque. Aqui se encontra em Gênesis 32, de 22 até 32. E aí vamos extrair aqui algumas lições preciosas que nós podemos extrair através desse trecho maravilhoso da palavra de Deus. São 10 versículos que nos ensinam coisas maravilhosas. Quero mandar um abraço para a Natália, um abraço para o Nando Garcia, um abraço para a Betinha. Deus te abençoe, Betinha, em nome de Jesus. Vamos lá então, ler a palavra de Deus, Gênesis 32, 22 a 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs, ou seja, atravessou o vale de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo aquilo que lhe pertencia. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Olha só, ficou lutando com um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com esse homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como é que te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, mas sim Israel, pois como um príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó dizer: rogo-te, como te chamas? E respondeu ele: por que perguntas o meu nome? E o abençoou naquele lugar. Aquele lugar ficou chamado por Jacó de Peniel. E Peniel significa o lugar de encontro com Deus. Pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava a partir de então de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Olha só, virou um memorial para Israel. E até hoje, quando estão comendo os cordeiros aqui, os carneirinhos, o povo de Israel, o povo judeu, não come o nervo do quadril em homenagem a esse evento de Peniel, que Jacó, o patriarca de Israel, teve essa grande experiência sobrenatural com o Senhor, tá bom? Quero mandar um abraço para o Ricardo Reinaldo, o Natal Bai, que Deus abençoe, a Nayane Furlan, Deus te abençoe, querida, preciosa. Então vamos lá, nós vemos aqui claramente que Jacó quebra antes de ser abençoado. Jacó, teve uma experiência sobrenatural em Peniel com o Senhor, e Peniel significa o lugar de encontro com Deus. Aonde é o teu Peniel? Será que você já viveu um Peniel na sua vida? Será que você compreende esse momento profético chamado Peniel? Nós vemos que Jacó viveu um momento decisivo
na noite em que lutou com um anjo de Deus. Nós sabemos que esse homem que lutou com Jacó, né, através da palavra de Deus, era um anjo de Deus, era um angelos. Angelos é a palavra grega que significa mensageiro, traduzida para o nosso português, anjo. Um anjo de Deus foi o que Jacó lutou. Ele foi quebrado físico e emocionalmente. Contou a verdade a respeito do seu nome e do seu caráter. Por quê? Porque o nome de Jacó significava usurpador, né? Aquele que puxa o pé do seu irmão, aquele que desde pequeno, desde criança, tentava tomar o lugar do outro. Então aqui nós vemos Jacó falando o seu nome de verdade, mas também o seu nome estava atrelado a uma dificuldade, uma luta, uma característica que Jacó tinha de ser usurpador do seu irmão Esaú. Nós falamos ontem sobre isso, né? Sobre Esaú, anteontem falamos sobre Jacó e Esaú e essa relação entre os dois. Então, nós vemos nesse episódio aqui especificamente, que daquele momento em diante, Jacó começou a cumprir o seu destino ordenado por Deus. Jacó teve essa experiência sobrenatural e começou a seguir o seu destino ordenado por Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que você também vai conseguir cumprir o destino ordenado por Deus. Você também vai conseguir cumprir o propósito de Deus na sua vida. Semelhante a Jacó aqui, todos nós cristãos devemos lutar com Deus, lutar pela bênção de Deus, lutarmos para que a presença abençoadora do Senhor esteja sobre nós, a fim de recebermos a bênção de Deus sobre a nossa vida. A bênção não é uma coisa fácil, a bênção não é qualquer coisa. A bênção de Deus é algo especial que Deus tem para mim e para você, e ela deve ser lutada, ela deve ser desejada, ela deve ser buscada ardentemente por parte de cada um de nós. Mas a grande pergunta é por que Deus abençoou Jacó? Quais são as 4 características de Jacó nesse episódio de Peniel que eu e você precisamos trazer para a nossa vida? E a primeira delas que eu gostaria de destacar é que Jacó estava sozinho com Deus. A Bíblia deixa bem claro nesse trecho de Gênesis 22, 32, de 22 a 32, que Jacó deixou à parte os seus entes queridos, os seus familiares, os seus servos que ali estavam, e ficou sozinho com Deus. Todas as distrações na nossa vida, amados, precisam ser removidas. Se queremos ter a bênção de Deus, se queremos ter a presença de Deus, se queremos ter um Peniel com Deus, um encontro sobrenatural com Deus, de tal maneira que a nossa vida seja transformada, seja restaurada, seja liberta, nós precisamos, assim como Jacó, estarmos sozinhos com Deus. E você, meu amado, você tem tido um tempo sozinho com Deus? Você tem buscado a Deus sozinho, na sua solitude ali, no seu momento de contemplação, de reflexão na palavra de Deus? Olha a Bíblia aqui, ó. Palavra de Deus, oração, jejum, consagração, adoração. É tempo sozinho com Deus. É a primeira marca aqui, a primeira característica de Jacó é porque Jacó estava sozinho com Deus. Nós vemos isso claramente no versículo 24 de Gênesis 32. Segundo princípio que nós aprendemos aqui na vida de Jacó. Jacó estava faminto por Deus. Vou repetir, Jacó estava faminto por Deus. É o que nós vemos claramente no versículo 26. Ele estava desesperado, ele estava ansioso por receber aquilo que Deus tinha separado para ele. Aquilo que Deus tinha preparado para ele, querido. E Deus tem algo maravilhoso, Deus tem algo extraordinário, Deus tem algo tremendo preparado para você. Primeiramente, você precisa estar sozinho com Deus. Em segundo lugar, que é o que nós estamos vendo agora, Jacó estava faminto por Deus. Eu e você, nós precisamos estar famintos por Deus. Só quem tem fome e sede por Deus recebe de forma extraordinária a glória de Deus, o Peniel de Deus, o lugar de encontro sobrenatural com Deus. Só esses têm a sua vida transformada, restaurada, liberta e curada pelo poder de Deus, porque Jacó estava faminto por Deus. Como é que está a tua sede por Deus?
Como é que está a tua fome por Deus? Será que você é como uma mulher samaritana na beira do poço de Jacó, se aproxima de Jesus, tem um momento a sós com Jesus, tem fome e sede pela essa água da vida que só Jesus pode te dar, e a água aqui nesse símbolo, nós sabemos de João, capítulo 4, era o quê? Era o Espírito Santo. Como é que está o Espírito Santo na tua vida? Você tem fome pelo poder de Deus, você tem fome pela glória de Deus, você tem sede da água viva que é o Espírito Santo de Deus. Terceira característica da vida de Jacó, que fez com que ele experimentasse algo sobrenatural de Deus, tivesse o seu Peniel com Deus, é que Jacó foi quebrado por Deus. Jacó foi quebrado por Deus. Será que você é uma pessoa quebrada, quebrantada, né? Quebrada aqui no sentido de humilhação, de humildade, de quebrantamento, de sermos tratados? Será que você se deixa ser tratado por Deus? Quando você está no Peniel com Deus, no encontro com Deus, como é que está o teu coração? Está quebrantado? Está humilhado? Está rendido? Está entregue diante do Senhor? Jacó foi quebrado por Deus. Permitiu que Deus o quebrasse, que Deus o transformasse. Só quando somos quebrados por Deus, somos transformados por Deus. Assim como Jacó, só quando nos humilhamos e nos quebrantamos na presença de Deus, a transformação, a mudança radical acontece na nossa vida, querido. E cristianismo é igual a transformação. Transformação pessoal, transformação coletiva, transformação familiar. Sem transformação você não viu a glória de Deus. Você não teve um Peniel com Deus. Você não teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Jacó foi quebrado por Deus. E a frase hoje é essa: Jacó quebra antes da bênção de Deus. Muitas vezes para termos aquela bênção que tanto desejamos, Deus precisa nos quebrar, Deus precisa nos disciplinar, Deus precisa nos corrigir, Deus precisa nos colocar no prumo dele, num quebrantamento diante dele, porque Jacó foi quebrado por Deus em Peniel. A Bíblia diz que Deus tocou, né? O anjo tocou na coxa de Jacó, no nervo do quadril, e a partir de então ele começou, né, a partir desse toque na articulação da coxa, Jacó começou a manquejar, né? Começou a manquejar de uma coxa só. Esse manquejar também da coxa fala da dependência de Deus, né? De Deus nos quebrar com relação às nossas, a gente se achar melhor do que Deus, se achar melhor do que os outros, a confiar na nossa própria destreza, a confiar na nossa própria força humana, nos nossos dons, nos nossos talentos, nas nossas capacidades, a confiarmos no nosso patrimônio. Às vezes Deus precisa quebrar áreas da nossa vida para que possamos manquejar em Deus, e a partir desse manquejar de Deus, esse quebrantamento, venhamos verdadeiramente a depender do Senhor. E por último, a quarta característica de Jacó é que Jacó foi honesto com Deus. Jacó foi honesto com Deus. Primeira característica, Jacó estava sozinho com Deus. Segunda característica, Jacó estava faminto pela bênção de Deus e por uma experiência sobrenatural com o anjo do Senhor. Terceiro, Jacó foi quebrado por Deus, foi o que nós acabamos de falar. E em quarto lugar, Jacó foi honesto com Deus, ou seja, ele parou de fingir, ele parou de tentar enganar os outros, ele foi verdadeiro, ele foi autêntico, ele foi honesto com Deus e deixou que Deus agisse na sua vida. Será que você tem deixado Deus agir na tua vida, querido, ou tudo você quer fazer do seu jeito? Você tem se encaixado no perfil celestial ou quer que o céu seja do seu jeito? Você tem adentrado no reino de Deus e submetido às suas leis, os seus mandamentos, aos seus princípios, aos seus valores? Ou você quer estabelecer o seu próprio reino, intitulando esse reino de Deus? Então lembre-se disso, Jacó foi honesto, Jacó se submeteu, Jacó se colocou diante do tratamento de Deus, foi quebrantado por Deus e deixou Deus agir na sua vida. E isso trouxe uma transformação radical no seu coração,
na sua vida, no seu corpo físico, e até hoje os judeus não comem ali o nervo do quadril do cordeiro. Olha que memorial lindo que surgiu a partir desse evento de Jacó com o anjo do Senhor. Então, você lutou com Deus, mas não podia com ele dessa maneira? É a pergunta que eu te deixo aqui. Será que você tem lutado com Deus e tem deixado Deus agir na sua vida, te transformar com o seu poder? Aprenda que cristãos são incapazes de fazer qualquer coisa significativa no reino de Deus até que você se humilhe diante dele e busque a face de Deus, recebendo de Deus a sua bênção, a sua glória e a sua graça. Você precisa ser quebrado para então ser abençoado. Fala comigo, eu preciso muitas vezes ser quebrado, quebrantado, humilhado, para que então eu possa ser abençoado. A bênção só vem depois de ser quebrado, de ser quebrantado. Somente Deus resiste aos soberbos, diz a Bíblia Sagrada, mas dá graça aos humildes. E graça aqui é salvação, é vida eterna, mas também são as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, tudo aquilo que Deus sonhou e planejou para nós. Só vem a nossa vida a partir do momento que nos quebrantamos na presença de Deus. Fala comigo, eu preciso ser quebrado para então ser abençoado. Esse é o nosso título hoje, quebrado para ser abençoado. Deixe de confiar nas tuas destrezas, deixa de confiar no teu braço forte. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no próprio homem e faz dele o seu braço forte. Eu não posso colocar minha expectativa nem em pessoas, mas muito menos em mim mesmo. Porque aqui está falando de confiar no seu braço forte. É a autoconfiança em si mesmo e a não dependência de Deus. Não, nós temos que depender de Deus, confiar somente em Deus. A nossa expectativa precisa estar em Deus. Pessoas são possibilidades. A nossa confiança e a nossa expectativa precisam estar no Senhor. Que você aprenda essa grande lição. E quando você tiver essa experiência de Peniel, de encontro com Deus, você se deixe ser tratado, quebrantado, humilhado e, ao mesmo tempo, tratado, tocado pelo Senhor, para que você possa ser abençoado pelo próprio Deus. Amém? Quero dar um abração na Elisa Mara, querido, Reinaldo Ricardo, Nando Garcia, a Poliana Cristina Oliveira. Deus te abençoe, querida. Glória a Deus. Confie no Senhor. Ana Paula Proença, preciosa, lá de Toledo, querida, ovelhinha preciosa, o Cleudimar, o Estefânio Leite, todos esses, a Elisa Mara, como eu já falei, Martins, que Deus abençoe vocês. Deixe no comentário de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você, o que Deus falou no seu coração. Interaja conosco, pega esse link, mande para a galera toda, através das suas redes sociais, para que o máximo de pessoas também possam experimentar um Peniel com Deus, um encontro sobrenatural com Deus, de tal maneira, assim como Jacó teve o seu nome mudado de Jacó, usurpador, para Israel, príncipe de Deus, eu e você também tenhamos a nossa vida transformada de pecadores, impenitentes, assim pecadores transformados, regenerados, a santos regenerados pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, tua casa, tua família. Eu sou o pastor Giovanni, aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, horário de culto, as nossas programações, todas as informações de como você pode se conectar conosco. Quero deixar aqui bem claro para você que está me ouvindo, agora nós temos as pregações, nós temos todos os nossos materiais de mídia no Spotify. Então você pode nos ouvir agora no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, em todas as principais mídias de áudio do mundo. Tanto a Igreja Casa na Rocha quanto o pastor Giovanni Júnior tem disponível ali para você ouvir ministrações, estudos preciosos para abençoar a tua vida e o teu coração. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas lindas através do poder da palavra de Deus. Deus fala assim: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A palavra de Deus é poderosa. Jesus diz lá em Mateus 24, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Lá em Hebreus, Paulo fala, Paulo não, o autor de Hebreus, não sabemos se é Paulo, se é Apolo, né? Lutero diz que é Apolo.
Muitos estudiosos creem que a linguagem ali é semelhante às epístolas paulinas, mas o autor de Hebreus capítulo 4, 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de discernir, né, as juntas e medulas, capaz de discernir os pensamentos do coração. Só a palavra de Deus tem esse poder de fazer coisas extraordinárias de Deus na nossa vida, tá bom? Um grande abraço. No link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir conosco, semear nesse ministério, ser um cooperador fiel na obra de Deus, e também todas as informações de como você pode conhecer a nossa igreja e se conectar conosco. Igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo, 4555, aqui na Zona 2, na região central de Umuarama, Paraná. Estamos juntos aqui servindo ao Senhor, toda quarta-feira às 20 horas, no sábado, reunião de jovens, vem estar conosco, sábado às 19 horas, e no domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas, estamos juntos para servir ao Senhor, tá bom? Um abraço a Natália Meiras, a Ana Paula Preciosa, nossa ovelhinha querida, ao Ricardo Ferreira, amado irmão precioso, Deus seja contigo, louvado seja o nome do Senhor, amém, amém e amém.